Ô glória! Toda honra, toda glória seja dada ao Pai, seja dada ao Filho, seja dada ao Espírito Santo, agora e para sempre. Querido e queridas, amados e amadas, ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Antes de todas as coisas, quero dizer assim: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Venho trazer aqui, nessa linda e bela tarde, uma carta. E eu já quero iniciar dizendo para você assim: não imite os meus erros. Não imite os erros de José Cícero Santos de Azevedo, filho de Damião Leite de Azevedo, Maria Rosa Santos de Azevedo, natural de Maribono, cidade das Alagoas, localizada, no Nordeste, Alagoas, e estado do Brasil, localizado na América do Sul. Eu quero dizer para os meus irmãos e as minhas irmãs, cristãs, eu quero dizer para a humanidade que ela não imite os erros do Cícero. Não imite os meus erros. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim: confissão dos pecados. Carta escrita no dia 17/11/2018. Sábado, o dia do Senhor. Segundo São Mateus, capítulo 28, às 9h35 da manhã. Em primeiro lugar, eu saúdo todas as igrejas cristãs de Alagoas, do Brasil e do mundo. E de Israel. Com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. As igrejas que somos nós, os seres humanos, o templo vivo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Hoje, no dia do Senhor, hoje é o Shabat, nessa data maravilhosa, eu intercedo a Deus, eu oro a Deus por todos os casais. Deus me deu essa graça, de eu interceder por mim, mesmo. Interceder a Deus por todos os casais de criança, todos os casais de solteiro, todos os casais de celibatos, todos os casais de namorado, de noivo, todos os casais de matrimônios, casais de pobres, casais de órfãos, de viúvos, casais de estrangeiros, casais de separados, casais de amigos, casais de ricos, casais de pais e casais de filhos. E eu oro até, intercedo a Deus até pelos casais dos animais, Porque em 1 Gênesis, 2 Gênesis, Deus criou os casais. Salmo capítulo 8, capítulo 18 ou capítulo 19, Colossenses capítulo 1 e Evangelho segundo São João capítulo 1. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Em segundo lugar,
venho trazer a mensagem do Evangelho da Graça. Efésios capítulo 2 e capítulo 3. E as palavras que se encontram em Levítico capítulo 16, V, né? Em Levítico capítulo 16 completo, vê os versículos 20 e 22, que diz assim: leitura do livro do Levítico, capítulo 16, versículo do 20 ao 22, que diz assim: concluída a expiação do santuário, da tenda de reunião e do altar, Arão trará o bode vivo, imporá as duas mãos sobre a sua cabeça e confessará sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as suas desobediências, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pelas mãos de um homem encarregado disso. O bode levará, pois, sobre si todas as iniquidades deles, para uma terra selvagem, quando o bode tiver sido mandado para o deserto. Então, aqui quer dizer que Arão, nesse capítulo aqui de Levítico, capítulo 16, está o dia das expiações, o dia das expiações do pecado. Arão, ele se santificava e santificava o povo. E aqui, esse bode, ele servia para a expiação dos pecados. Então aqui, quando eu li Levítico capítulo 16, versículo do 20 ao 22, a gente vê que Arão, o irmão de Moisés, que é o sumo sacerdote, foi escolhido por Deus para exercer essa função. E aqui a gente confessava os nossos pecados pegados no chifre do bode. Então os nossos pecados passavam para o bode, e o bode ia ser uma expiação dos nossos pecados. Então a gente viu para onde era que o bode ia levar. Eu quero ler aqui também, Salmo capítulo 31, o capítulo 32, completo, vê o versículo 5 e o versículo 7. Glória a Deus e aleluias. Oh, meu Senhor da glória. Não olhe, Senhor, para os nossos pecados, Pai, mas olhe para o nosso arrependimento na Tua presença. Eita, Senhor da glória. Salmo capítulo 31 ou 32. A felicidade do perdão. Versículo 5 e o versículo 6. E o versículo 7. Então eu confessarei o meu pecado. Então eu vos confessei o meu pecado.
Versículo 5, Salmo 31, 32, versículo 5. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também, todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordares muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu auxílio, das angústias me preservareis e me envolvereis na alegria de minha salvação. Então aqui, querido, no versículo 5, está dizendo, então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoaste a pena do meu pecado. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo do 1 ao 2, diz assim a palavra de Deus. Versículo 1 e 2. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Glória a Deus. São Tiago, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. São Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor, meu querido e minha querida, nessa reflexão. Eita, Senhor da glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Pedro lhe respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que coisa linda. Capítulo 3, versículo 19 ao 23. Eita, Senhor da glória. Veja, querido. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 3. Versículo 19 ao 23. Mas leia até o 26, né? Leia até o 26 em nome de Jesus. Até agora nós ouvimos uma palavra de conselho à confissão, ao arrependimento, né? Conselho de confissão e de
arrependimento.